Ele está muito doido. Mas ainda bem que eu falo português. Para o irmão não precisar de traduzir, senão o Moisés estaria aqui, né? Mas veja bem, aí o irmão foi falar assim, falar de Jesus, e ele encontrou esses agentes secretos e falou assim, nós também já conhecemos Jesus. Ele falou assim, eu não acredito. Quer dizer, esse tempo todo vocês já são discípulos de Jesus? Ele falou, queridos, eu estava aqui sofrendo, tantos anos trabalhando aqui ao lado de vocês, e eu sofrendo, com a vida despedaçada, precisando tão desesperadamente de Jesus. Se vocês tivessem falado para mim de Jesus, minha vida poderia ter mudado anos atrás. Por que vocês não falaram nada de Jesus? E ele deu uma lição de moral naqueles irmãos. E quando ele foi me contar essa história, eu preocupado, né? Se eram algumas ovelhas nossas que estavam falhando tão horrivelmente. Eu falei, mas esses irmãos são da nossa congregação? Ele falou, não, pastor, são de outras denominações. Aí, tudo bem. Então, porque se fossem debaixo da nossa cobertura, eles não podiam ter um código genético tão falho, tão horrível. Amém? Se não der para dizer amém, diga ai, amém. Miseriqueima, né? Mas é tão importante isso, queridos. O segredo é estar cheio de Jesus, sabe? Eu quero estar mais cheio de Jesus, eu preciso estar mais cheio de Jesus. Mas algumas vezes que tem acontecido das pessoas, eu quero chegar ao ponto igual o Charles Finney, né, que só entrava no lugar, às vezes sem falar palavra alguma, e as pessoas já sentiam a presença de Deus. O avivamento já começava por estar tão cheio de Jesus. Nós temos que estar tão cheios da presença de Jesus, sabe? Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Goiânia, nós entramos num restaurante muito chique, e um garçom ficava olhando para mim. Depois ele chegou para mim e falou assim, o que é que você tem que é tão diferente? Aí eu pude falar de Jesus para o garçom. Eu me lembro uma vez, eu entrei num escritório, e só em entrar a pessoa olhou para mim e começou a chorar. A presença de Deus estava tão forte. Mas isso tem acontecido tão poucas vezes. Eu estou crendo que vai acontecer sempre na minha vida, e na sua também, em nome de Jesus. Nós vamos entrar num avião, nós vamos entrar em lugares, as pessoas vão sentir a presença manifesta do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu estava fazendo esse curso pequeno de faculdade de música, lá em Boston. Eu não era pastor ainda, e eu nem tinha cara de pastor, né? Na época meu cabelo era um pouco comprido, e eu saí para fazer um Cooper, né? Eu corria, às vezes, 8 a 9 quilômetros por dia, acredite ou não, viu, irmãos? Mas eu estava voltando de um exercício físico no ônibus, e não tinha cara de crente, e nem roupa de crente, né? Estava um shortinho de nylon, uma camisetinha de nylon, tênis, e eu lá, no ônibus. Mas eu me lembro que eu estava só pensando em Jesus, e cheio de Jesus lá, aleluia, no ônibus. Quando um cabeludo que estava dentro do ônibus, lá em Boston, um cabeludão, maior do que meu até, bem maior, ele olhava para mim assim. Eu achei estranho aquilo, mas disfarcei, né? Aí ele começou a chegar mais perto de mim. E eu fiquei disfarçando, mas logo não deu mais, porque ele estava bem pertinho assim. Isso é muito estranho, porque o americano, ele gosta da distância. A não ser que for muito íntimo, ele não chega bem perto. Mas ele chegou bem pertinho, e eu achei estranho. E ele falou assim, cara, o que é que você tem aí, hein? E eu pensei, rapaz, será que é um assalto? Mas eu pensei, será que não está vendo que eu não tenho nada aqui? Só uma camisetinha de nylon, um shortinho de nylon. Eu falei, cara, o que é que você quer, rapaz? Ele disse,
você sabe o que eu quero. Eu falei, não, cara, eu não sei não, fala logo o que você quer. Ele disse, cara, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando. Que te faz, e ele estava tudo místico, né? Que te faz ser tão cheio de alegria, cara. Eu preciso dessa alegria, bicho. Eu preciso dessa alegria. Por favor, me diga que tipo de droga você está tomando. Me dê logo um pouco dessa droga, cara. E eu pensei logo em falar para ele, não estou tomando droga nenhuma. Mas aí eu vi que era uma oportunidade, né? De falar de Jesus. Então, naquele momento, eu me tornei um santo traficante. Eu falei assim para ele, você quer... Já que ele estava todo místico, eu também fiquei místico, né? Eu falei assim, você quer mesmo saber o que é que eu tenho, cara? Ele falou, eu quero. Eu falei, você quer mesmo, cara? Ele falou, eu quero. Eu falei, é Jesus. Aí ele olhou para mim, Jesus? Eu falei, é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim, é Jesus. Aleluia. Agora, sabe, eu estou convencido, se o cristão for sadio, se você, pastor querido, se você, discipulador querido, está cuidando bem das ovelhas, elas forem sadias, elas vão atrair pessoas para Jesus. Tem uma frase que nós temos usado há muitos anos, ovelha sadia sempre dá cria. Ovelha sadia sempre dá cria. E é verdade, se a ovelha for sadia, ela vai dar cria. Ela vai dar cria. Se ela estiver cheia de Jesus, cheia de fé, de vitória, andando uma vida vitoriosa, ela vai atrair pessoas para Jesus. Sem querer, você não tem que nem falar para ela, tem que falar de Jesus. Ela vai automaticamente falar de Jesus para todo mundo. Mas isso tem que estar no código genético. Isso tem que estar no código genético. Tem que estar tão apaixonado por Jesus que começa a se apaixonar pelas mesmas coisas que ele se apaixona, que são as almas perdidas, são as vidas perdidas. Sabe, se você estiver tão íntimo com Jesus, que sua cabeça está bem encostada no peito dele, como a do apóstolo João, você vai ouvir as batidas do coração dele, e as batidas do coração dele diz assim, vidas, almas perdidas, vidas. Você vai começar a se apaixonar. Nós sempre temos falado que o vertical gera o horizontal. Quanto mais íntima a pessoa for de Jesus de verdade, cheia de Jesus, ela vai ser apaixonada pelas almas perdidas. Ela não vai dar conta de parar de falar de Jesus aonde ela estiver. Onde ela estiver. E falar com coragem, falar com ousadia. Nada de, ser bem tímido, eu sou evangélico, Não é nada disso. Olha, eu me lembro quando a minha esposa, que ainda não era minha esposa, nós não acreditamos, né, espero que não sei como os irmãos creem aqui, né, espero que não estou sendo radical demais, mas nós não acreditamos em namoro, né, nós temos o que nós chamamos romance real. Então, durante o romance real, né, que eu estava com aquela que se tornou minha esposa, ela chegou para mim, porque ela é 10 anos mais jovem do que eu, ela estava terminando o 2º grau. E ela chegou para mim e ela disse, amor, lá no colégio, tem um cara, filho de papaizinho, que ele me vê de longe, ele goza da minha cara, ele fala assim, oi, irmã, paz do Senhor, irmã. E ela disse ela falou assim, o que eu devo fazer num caso desse? Eu falei, o que você faz? Ela disse, não sei o que fazer, eu fico meio sem jeito, né? Falou, oi e tal, que ele chega gozando na frente de todo mundo. Eu falei para ela, não, amor, isso está errado, porque eles que estão errados, eles que estão seguindo o diabo, nós estamos seguindo Jesus. Então nós temos que ter mais coragem do que eles, porque nós estamos certos, eles que estão errados.
Agora, tem que ter coragem com amor, com carinho. E ela falou, então como eu devo fazer? Aí eu dei uma sugestão para ela. Ela falou, legal essa ideia. Aí ela foi e fez, né? Ela chegou para mim um dia e falou assim, amor, aconteceu. Estava na biblioteca lá, o Colégio Dom Amando, né, que é o colégio mais respeitado lá de Santarém. E ele chegou na biblioteca, onde era para todo mundo estar bem silencioso, muitos alunos, e falou bem alto para ela, paz do Senhor, irmã. Só que agora ela estava preparada, né? Ela disse, paz do Senhor, meu irmão. Eu não sabia que você também já tinha recebido Jesus como Senhor da sua vida. Que coisa maravilhosa! Você também é seguidor de Jesus. Ele, não, ainda não, né? Mas isso que nós chamamos de estar cheio de Jesus, e um evangelismo agressivo, que não tem vergonha de falar de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Falamos abertamente de Jesus a todo mundo, e temos que ter essa alegria, essa coragem, aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim, se você tiver essa coragem, as suas ovelhas vem atrás. Elas vão ter o mesmo DNA. Amém? Aleluia. Agora, eu não sei se vocês já notaram uma coisa. E o que eu vou falar aqui, eu acho que eu estou diante de pastores que em grande parte é uma exceção no Brasil. Mas no Brasil nós temos tido muitas igrejas que, apesar de problemas muitas vezes, na área de caráter e outras áreas, mas que receberam a plenitude do Espírito Santo e pregam a palavra na unção do Espírito. E toda igreja que prega a palavra cheia do Espírito Santo, impressionante como ela atrai pessoas para Jesus. Nós temos visto no Brasil assim, multidões se convertendo ao Senhor Jesus. Multidões. Em todo tipo de igreja e denominação. Como eu disse, se ela estiver cheia do Espírito Santo e prega a palavra de Deus, ela vai atrair pessoas a Jesus. E no Brasil, então, nós vemos um clima desse, né? Eu costumo dizer que no Brasil a nuvem de glória, não está tão difícil ganhar vidas para Jesus. Às vezes, se a pessoa só piscar de uma forma ungida, já tem gente chorando, eu quero Jesus, né? Então, não está tão difícil ganhar vidas para Jesus no Brasil. Mas o grande dilema é o seguinte, aonde estão todas essas pessoas? Às vezes você vê a frente lá do prédio da igreja, cheia de pessoas fazendo decisões. E depois, para onde foram? Dizem que existe, se eu não me engano, a estatística é de 30 a 40 milhões de desviados no Brasil. Em outras palavras, mais pessoas fora, né, não congregando, que já fizeram decisão, do que pessoas que estão congregando. Que coisa horrorosa, que coisa feia. As igrejas têm se tornado verdadeiras rodoviárias, onde a pessoa entra e sai. A porta dos fundos, muitas vezes, maior do que a porta da frente. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Sabe, eu me lembro, anos e anos atrás, nós falamos, nós vamos fechar essa porta dos fundos proverbial. Não vamos só fechá-la, não vamos colocar cadeados nela. E aí depois vamos soldá-la, para ninguém poder mais sair dessa porta dos fundos. Sabe, Deus me cobrou uma coisa tão forte. Ele falou, meu filho, quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre muito. Se você não for fiel cuidando daqueles que eu já confiei nas suas mãos, como que eu poderei confiar mais? Eu entrei em crise, eu falei, eu vou cuidar bem de todos esses que Deus já me deu. E sabe, na medida que nós começamos a cuidar bem, mas bem mesmo, daqueles que já haviam sido dado a nós, como Deus começou a confiar multidões em nossas mãos. Muitas vezes o que eu tenho visto é que até aquelas igrejas que dizem, nós priorizamos a qualidade e não a quantidade. Até elas que dizem priorizar a qualidade, você não vê tanta qualidade lá. Você não vê pessoas sendo bem cuidadas. Às vezes tem pessoas saindo também pela porta dos fundos. E olha, se tiver qualidade de verdade,
mais cedo ou mais tarde vai ter quantidade, porque a qualidade autêntica, ela gera quantidade. Por quê? Porque ovelha sadia sempre dá cria. Então, se não estiver tendo quantidade, é uma prova segura que está faltando mais qualidade também. Nem sempre a quantidade é prova de que tem qualidade, que é possível ter muitos números só com oba-oba, né? Mas sempre quando tem qualidade de verdade, vai ter quantidade, mais cedo ou mais tarde. Agora, começamos... Estou esquentando. Obrigado, querido. Nós começamos a perceber algo interessante, que às vezes a pessoa, ela, mesmo tendo um método todo bem cuidadoso, nós temos realmente uma estratégia muito séria, em 24 horas, cuidar da pessoa, em 72 horas a primeira visita, tem todo um trilho muito sério, muito cuidadoso para envolver a pessoa. Dentro da primeira semana já está na igreja, na casa, ela já está sendo discipulada um a um, já está vindo para a reunião, já está preparando para o final de semana, que nós chamamos o encontro com Deus, nos moldes da visão do MDA, onde ela vai ter um impacto muito forte naquele final de semana. Isso é dentro de poucas semanas, ela já está matriculada no curso de treinamento de líderes. É uma coisa muito forte, muito intensa. Mas mesmo tendo toda essa estratégia muito séria, muito detalhada, muito organizada, nós começamos a ver que tinha que ter princípios de vida. Que muitas vezes aquela pessoa, ela se afastava da congregação por ela não ter amizades fortes dentro da congregação. E quantas vezes eu já vi isso acontecer em congregações, a pessoa entrega a vida a Jesus, talvez até chorando, ela está sincera, e ela vem mais alguns domingos, talvez para aqueles cultos, mas ela começa a logo notar alguma coisa. As pessoas estão muito íntimas uma com a outra, conversando, fazendo planos, e ela, muitas vezes, se sentindo um pouco como peixe fora d'água. Como peixe fora d'água. As pessoas falam com ela, mas de uma forma mais casual. E para ela não ter amizades profundas, escuta bem, para ela não ter vínculos profundos, o que acontece? Faz com que ela se torne mais susceptível às mentiras do diabo. Então, um dia, de repente, num momento de muita pressão, sai um palavrão em casa, talvez, ou no trabalho. Aí o diabo vem e fala, você nunca nasceu de novo, porque se você tivesse nascido de novo, não teria falado palavrão, é melhor você desistir, você não dá conta mesmo, papapá. Ela se tornou agora candidata às mentiras do diabo, porque por falta de vínculos, amizades profundas, e ela começa a parar de congregar, e ninguém vem atrás, ninguém vai trabalhar com ela. Aí que o diabo aproveita, e aí vem as outras mentiras, está vendo? Eles não são seu amigo de verdade. Dizem que são sua família espiritual, que te amam. Não é nada disso. E tem mais, você não dá conta de ser crente mesmo. É melhor você parar com essa ideia. Então isso tem acontecido vez após vez, até nas melhores congregações. Então, como podemos estancar essa hemorragia infernal de tirar pessoas que fizeram decisão, elas não foram lá na frente, repetir uma oração, recebendo Jesus como Senhor, de brincadeira, mesmo que elas não tiveram ainda a revelação completa do novo nascimento, mas elas fizeram um passo na direção certa. Por que agora não estão continuando fiéis? Nós começamos a entrar em crise acerca disso. E falar, Deus nos ajuda. E Deus começou a ensinar vários princípios assim, muito preciosos. Aí eu falei, Deus, que princípios fantásticos, mas eu preciso de uma base bíblica e também um exemplo bíblico para poder compartilhar isso com mais ímpeto para o nosso povo aqui em Santarém. E eu me lembro, então, que Deus me levou a estudar a vida de Barnabé. Depois eu soube que tem músicas até feitas sobre a vida de Barnabé, tem tantas pessoas já falaram tanto de Barnabé, mas Deus me levou para estudar a vida de Barnabé e começamos a ver algumas coisas assim preciosas. E então foi desenvolvido essa estratégia que chamamos de fator Barnabé. Fator Barnabé. E é uma estratégia de como integrar a pessoa na vida da igreja.
Diga, integrar. Integrar é mais profundo do que entrosar. Integrar é fazer com que a pessoa se sinta como um peixe dentro d'água. Eu vou falar uma coisa aqui que parece ser heresia, mas por favor, não vão me apedrejar, tá? Antes de eu explicar bem, eu acho que depois que você ouvir a explicação, você vai concordar comigo. Eu sei que parece radical, mas eu acredito que se a congregação local prega a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, é mais importante integrar a pessoa na vida da igreja do que levá-la a fazer uma decisão. Escuta bem, eu acredito muito em apelos, em fazer decisão. Nós temos todo domingo, e tantas pessoas, né, nos 5 cultos, chove lá na frente, pessoas entregando a vida a Jesus, chorando, é muito lindo ver. Mas, escuta bem, aquelas pessoas que estão lá na frente, repetindo a oração, às vezes tiveram a revelação necessária para o novo nascimento realmente acontecer. Às vezes não nasceram de novo ainda, você sabe disso. Às vezes foi só um passo na direção correta. Né? Não tiveram revelação mesmo de Jesus como Senhor ainda. Mas estão fazendo o passo na direção certa. No discipulado e no trabalho, depois a revelação virá. Só que se a igreja não conseguir integrar aquelas pessoas na vida da igreja, o que vai acontecer? Muitas daquelas pessoas que estão hoje chorando aqui na frente da igreja, entregando a vida a Jesus, se ela não for integrada na vida da igreja, ela volta mais 1 ou 2 vezes, se sente como peixe fora da água, se torna susceptível às mentiras do diabo. Você muitas vezes nunca mais vai ver aquela pessoa. A triste realidade é essa. Agora escuta bem. Se as congregações tiverem o mesmo código genético de integrar a pessoa, como ela tem de levar a pessoa a fazer uma decisão, de cuidar bem dela, de fazê-la integrar-se na igreja, o que acontece? Mesmo que a pessoa não fez decisão ainda, mas ela começa a amar aquele povo, ela começa a sentir que tem amigos profundos lá, ela começa então a falar, não, dessa igreja na casa, dessa célula, eu não saio mais, eu tenho amigos profundos aqui, eu tenho amigos na congregação, eu vou para o culto de celebração no domingo também, eu vou participar, daqui eu não saio mais, mesmo que ela não fez decisão ainda, ela foi integrada na vida da igreja, escuta bem, mais cedo ou mais tarde, ela vai fazer uma decisão, porque ela está se expondo à influência da palavra e do Espírito, ela vai nascer de novo. Só que tem uma coisa, quando ela nascer de novo, ela não sai mais, porque ela está integrada na vida da igreja. Por isso que eu volto a afirmar, é importante levar a pessoa a fazer decisão, é muito importante, eu acredito muito no apelo público, mas é ainda mais importante integrá-la na vida da igreja. Porque mesmo que ela não fez decisão ainda, ela vai fazer isso mais cedo ou mais tarde, mas ela não vai sair mais, ela vai ser bem cuidada. Então, temos que ter um código genético de como integrar as pessoas na vida da igreja. Ao ponto, queridos, que o que nós temos visto, uma coisa muito interessante, que as igrejas em geral, né, eu viajo muito, visito todo tipo de congregação, elas têm esse costume de pregação, no domingo, aí vem o apelo. Aí todo mundo fica naquela, orando e tudo. Para a pessoa levantar a mão, a pessoa olhando na frente, não é mesmo? Aí entregou a vida a Jesus. Aleluia, celebração. E aí, descansa como se fosse. Não é mesmo? Todo o trabalho foi feito para levar a pessoa a fazer uma decisão. Mas não tem aquela mesma concentração de fé e de preocupação de integrar aquela pessoa. E se é mais importante integrá-la na vida da igreja do que levá-la a fazer uma decisão, devemos ter todo aquele trabalho sério a levar a fazer decisão, mas ainda muito mais trabalho sério e concentração de fé em integrar a pessoa. Agora, o que ajuda alguém a se integrar na vida da igreja? Nós temos aprendido que o segredo principal para integrar alguém na vida da igreja local é que ela tenha uma amizade profunda com uma ou mais pessoas naquela igreja.
naquela congregação, que ela tenha amizade profunda. Amizade profunda. Agora, esse coração de cultivar essa amizade com as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus ou com as pessoas novas convertidas, tem que ser trabalhado no nosso povo. Tem que ser trabalhado no nosso povo. E um exemplo clássico de um homem que sabia fazer isso muito bem é o Barnabé. Vamos abrir nossa Bíblia? Sim. Vamos sim. Tá certo. Tá bem, nós vamos dar um intervalo e depois nós vamos entrar nessa mensagem do fator Barnabé. Tá bem. Queridos, essa estratégia que nós chamamos fator Barnabé tem revolucionado os nossos grupos pequenos que chamamos de células, né? A igreja nas casas, que realmente é o nome mais bíblico, é a igreja nas casas. E essa estratégia de fator Barnabé tem sido tão precioso, temos procurado praticar muito, queremos e precisamos crescer muito nela ainda, mas é um princípio tão bíblico, tão precioso, e é baseado, podemos ver isso sendo exemplificado na vida de Barnabé. Vamos ver na Bíblia a primeira vez que Barnabé é mencionado em Atos capítulo 4, por favor. Atos capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, versículo 37, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A primeira coisa que nós vemos sobre Barnabé é que o nome dele realmente não era Barnabé. O nome dele era José. E Barnabé foi um apelido que ele recebeu dos apóstolos. Interessante isso. Agora, você sabia que não é errado dar apelido se for um apelido positivo? Por exemplo, é errado dar apelido negativo, né? Ou barrigudo, ou careca, ou narigudo. Apelido negativo não é bom, não é bíblico. Agora, apelido positivo é bom. Jesus tinha costume, né, de dar apelido positivo, né? Ele chamou Simão de Pedro, né? Então não é errado dar apelidos positivos. Os apóstolos também pegaram essa santa mania de dar apelidos positivos. Agora, não foi por nada, não foi por razão nenhuma que deram esse apelido para esse José. Assim como hoje em dia, naquela época já era muito comum o nome de José. Tinha muitos Josés. E eu posso imaginar Pedro e João conversando. Olha, aquele José, ele é tremendo. Qual José? Aquele rapaz, aquele que... Aí deram um apelido para ele. Agora, por que escolheram esse apelido? Vamos estudar esse nome, Barnabé. A etimologia dessa palavra, desse nome, no original, é baseado em duas palavras. Barnabé. Bar quer dizer filho, né? Agora, antes de irmos para Nabé, vamos só estudar um pouco esse bar, é muito interessante. Por exemplo, você vai ver muitos nomes na Bíblia com bar alguma coisa. Bartimeu, filho de Timeu, né? Bar Jonas, filho de Jonas. Tem até um homem na Bíblia, Bar Jesus, não é mesmo? Bartolomeu. Tem também Barrabás, interessante, que nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho de algum pai. E se você for ver essa palavra Barrabás, no original, os dois são plurais, seria Barizabás. Bem, Bar é filho. O que é Abba? Paizinho, o pai. Então, Bar-Abá seria filho do pai. Mas, como está no original, os dois plurais, Barizabás, é filhos dos pais. E Jesus, isso é só abrindo parênteses aqui, né? Jesus morreu no lugar de
dos filhos de todos os pais. Todos os filhos de todos os pais. Jesus morreu no lugar de Barrabás. Interessante isso, né? Mas fechando o parênteses, todo lugar que você vê bar quer dizer filho. E Nabé. O que quer dizer Nabé? A palavra no original é paraclises. Vem da mesminha raiz de paracletos. Paracletos, que é o nome que é dado para o Espírito Santo, o Consolador. A Bíblia anotada diz o seguinte, que Barnabé é chamado de um consolador ou de um encorajador. Encorajador. Eu gosto mais dessa palavra encorajador. Interessante que na NVI já vem encorajador. Filho do encorajador. Porque encorajador no sentido daquele que vem ao lado para encorajar, para ajudar, para animar, para consolar, para encorajar. Então, o Paracletos dá esse tipo de retrato. E o Paraclises também. É aquele que vem ao lado para encorajar. Aquele que fica ao lado para encorajar. Agora, veja bem. Eu creio que quando os discípulos viram Barnabé, eles viram nele o retrato da descrição que Jesus havia dado do Consolador. Porque você tem que se colocar naquele contexto histórico em que os discípulos estavam. Lá estavam eles andando com Jesus mais do que 3 anos e meio, comendo, dormindo, brincando, rindo, chorando, conversando. Aquela comunhão, aquela amizade tão preciosa. E um dia Jesus chega e fala assim, eu vou embora. E aonde eu vou, por enquanto vocês não vão poder ir. E eles ficaram tristes, tão tristes. Por quê? Por causa de uma amizade tão íntima que eles tinham com Jesus. E quando Jesus viu que eles ficaram tristes, Jesus falou, não fiquem tristes. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. E ele vai ser melhor para vocês do que eu. Ele vai poder ficar com cada um, simultaneamente, 24 horas por dia. Eu só posso ficar com um, depois com o outro. Mas ele vai poder ficar com cada um. Ele é melhor para vocês do que eu. Os discípulos devem ter pensado, isso é impossível? Um amigo melhor do que Jesus? Como que é isso? Jesus falou, não, mas é melhor para vocês que eu vá para que ele possa vir. Mas quem é ele? É o Paracletos, é o Consolador, o encorajador. Ele estará vindo aqui e ele vai te ajudar a lembrar de tudo que eu já ensinei. Ele vai ser seu melhor amigo. Ele vai ser tão íntimo com você. Ele vai te encorajar. E então os discípulos estavam com uma expectativa, não só de uma experiência, ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Não, estavam com a expectativa de um amigo precioso, íntimo, que ia poder supri-los em todas as áreas, assim como um amigo melhor que eles já haviam conhecido em toda a vida deles, que era Jesus. Então, os discípulos tinham essa expectativa na pessoa do Espírito Santo. E eles continuaram andando no Espírito e naquela comunhão íntima com o Espírito. E um dia aparece um homem que, toda vez que tinha um novo convertido, ou alguém que ainda nem entregou a vida a Jesus, mas esse homem começou a cuidar. Esse discípulo tão precioso, o nome dele era José. Só que os discípulos ficaram impressionados com esse José. Imagino que foi assim, né? Ficaram impressionados. Aquele José é tremendo. Posso imaginar o Pedro falando com o João. Você já notou? Você coloca um novo convertido na mão dele, aquele novo convertido logo é integrado, logo está numa igreja no lar, logo está sendo bem discipulado, logo é discipulador também. Mas que esse José é tremendo. Esse José nos faz lembrar daquele, do Paracletos. Vamos dar um apelido para ele? Vamos. Ele é filho, então, do Paracletos, filho do Paraclises. Você pode imaginar um apelido mais bonito do que esse? Filho do Espírito Santo, filho do encorajador. Quantos gostariam de, no mundo espiritual, receber esse apelido em nome de Jesus? Amém? Queridos, eu falo isso com todo o meu coração, com toda a sinceridade e fé. Eu creio que se seu coração estiver aberto, antes de você sair deste prédio hoje, no mundo espiritual você vai receber esse nome também, esse apelido no mundo espiritual.
você vai receber uma nova unção. A unção de Barnabé, a unção do Filho do Espírito Santo, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e diga: prepare-se para receber um novo nome hoje. Não tem mulheres aqui, né? Se tivesse mulheres, nós falamos que os homens se tornam Barnabés e as mulheres Barnabelas, né? Mas não tem mulheres aqui, só homens, né? Mas só macho, só cabra macho. Mas, queridos, na realidade, você pode ver aqui alguns segredos já embutidos nesse texto, né? Por exemplo, a primeira coisa que fala aqui, que ele era levita. Levita. Temos que acima de tudo, sermos adoradores. Se você quer poder realmente ser um verdadeiro Barnabé, você primeiramente tem que ser íntimo com Deus. É o vertical que gera o horizontal. E como vocês, né, sem nenhum tipo de jogar confete ou bajulação, vocês têm sido exemplo para isso, para o Brasil todo. E como eu me sinto honrado de estar aqui diante de vários adoradores que são não somente conhecidos em todo o Brasil, mas o mais importante, que são conhecidos no céu e no inferno, para a glória de Jesus, né? Eu sinto-me tão honrado estar aqui diante do Azaf, do Nilcinho, do Sóstenes, do Daniel e tantos outros aí, pessoas preciosas, adoradores, que têm abençoado as nossas congregações tanto. Queridos, temos que ser um levita. Mas também, o que mais que diz aqui? Ele era natural de Chipre e vendeu um campo. Os estudiosos da Bíblia creem que esse campo que ele vendeu era da terra dele, Chipre. Só tem lógica ser assim. E isso é significativo. A Bíblia faz questão de falar isso, sabe por quê, queridos? Porque em Chipre a terra era, e até hoje é, muito cara. Muito cara. Porque Chipre é uma ilha no Mediterrâneo, onde é muito valorizada aquela terra. Por duas razões. Uma, porque a terra é super fértil, muito fértil. Tudo que você cresce lá, tudo que você planta lá cresce bem. É uma terra muito boa, mas também uma terra cheia de pedras preciosas, minerais, pedras preciosas. Então é uma terra caríssima, caríssima. E a Bíblia faz questão de dizer que Barnabé vendeu esse terreno e que ele era natural de Chipre. Tudo indica que ele tinha uma terra valiosíssima, caríssima. E ele, no meio daquele avivamento, ele falou: sabe uma coisa, eu vou abrir mão. Talvez ele até sonhava um dia: eu vou construir a minha casa dos meus sonhos, lá naquela minha terra em Chipre, né? E não é errado você construir a casa dos seus sonhos. Mas sabe, Barnabé foi tão liberal, tão abnegado, que ele falou: sabe uma coisa, aquela terra que eu venho guardando lá, eu vou abrir mão dela. E sabe, queridos, para ser um Barnabé, nós temos que ser abnegados. Nós temos que muitas vezes abrir mão daquilo que parece ser nosso direito, né? O meu tempo de folga, os meus bens materiais. Quantas e quantas vezes talvez você está preparando lá o chimarrão, o churrasco, o Brasil vai jogar, talvez até seja a Copa do Mundo, você... Não, eu não gosto de muito barulho, eu vou assistir aqui com meu churrasquinho, com minha família, e você está preparando lá, e não tem nada errado com isso, mas de repente o Espírito Santo fala aqui. E aquele irmão Joãozinho? Qual Joãozinho, Espírito? Aquele irmão que fez decisão 2 semanas atrás, você não tem visto ele ultimamente. Por que você não convida ele para vir aqui para o churrasco? Por que você não vai? Não, eu não queria... Está precisando preocupar com o Joãozinho? Eu quero poder assistir o jogo. O Espírito fala o que é mais importante. Sabe, queridos, para ser um Barnabé, nós temos que ser abnegados. Eu gosto dessa palavra abnegado, só que eu coloco abnegado. Tem que negar o Eibe. Para você poder receber o nome de Barnabé, você tem que receber um outro nome antes, que seria o seu nome negado. Entendeu? Se o seu nome é José, José negado. Eibe negado. Você tem que negar a si mesmo. Jesus disse que para ser um discípulo
Tem que negar a si mesmo. Mas isso é uma constante, é uma decisão constante de estar pronto para abrir mão dos nossos bens, do nosso tempo. Às vezes o tempo de folga, para ir atrás daquela pessoa que está chorando necessitada. No Brasil existem 30, 40 milhões dessas pessoas que nesse momento estão fora das congregações, sangrando, só esperando um Barnabé chegar lá, só esperando alguém chegar lá para trabalhar com ele. Muitos dos nossos pastores mais poderosos que nós temos lá ligados a nós eram pessoas totalmente machucadas, abandonadas. Eram pessoas que estavam sangrando, precisando desse tipo de amor, desse tipo de carinho, e receberam, para a glória de Jesus, receberam, e hoje são pessoas tão maravilhosas, tão usadas por Deus. Eu me lembro quando a realidade dessas verdades começaram a penetrar em nossa consciência. Porque eu comecei a compreender que para gerar uma amizade profunda com alguém, eu teria que tirar muito tempo com ela. Muito tempo com ela. Por exemplo, o que eu fazia antes? Isso aqui é muito interessante. Você já foi para uma festa de aniversário ou de casamento? Eu penso que aqui no sul deve ser muito igual no norte, não sei. Mas lá no norte é o seguinte: a festa começa muitas vezes 8, vamos supor, uma festa de 15 anos. Não sei se aqui celebra 15 anos, quando a jovem se torna 15 anos. Lá é uma coisa quase mais importante do que casamento. Usa aqueles vestidos, é uma coisa impressionante. Então, quando ela completa 15 anos de idade, é um momento assim muito grande. A festa muitas vezes começa 8, 9 horas, vai até 1 da manhã. Uma festa comprida e tantas coisas que acontecem durante aquela festa. E eu já notei que quando era uma festa de uma pessoa que é discípula de Jesus, uma crente, né? Então o que acontece? Ou festa de aniversário de alguém, ou de casamento, e está cheio daquela crentalhada lá, não sei se você já notou, vem os parentes, vizinhos e amigos que não são seguidores de Jesus, eles normalmente sentam naquelas mesas mais para o lado, porque ficam um pouco intimidados no meio daquela crentalhada. E eles ficam naquela mesa deles, né? Lá, não sei se você já notou isso. Aí o que nós fazemos? Especialmente os pastores, os obreiros, chegamos lá, colocamos uma cadeira lá por perto. Pô, irmão, amigo, seja bem-vindo em nosso meio. Batemos um papo. Eu fazia isso sempre. 5 minutos, 10 minutos, às vezes até 15 minutos. Ou até 20 minutos. Aí eu pensava comigo mesmo, bem, eu fiz minha parte, né? Fiz a pessoa se sentir bem-vinda. Aí, fica à vontade aí, tá, queridos, tal. Aí eu voltava para a mesa lá onde estavam os outros pastores para continuar contando piada evangélica. Aí, outro irmão também, preocupado em entrosar os visitantes, ia lá também, batia um papinho com eles. Mas você sabe que uma amizade profunda jamais é gerada num papo de 5, 10, 15 ou até 20 minutos. Não é gerado nisso. E eu notei que aqueles irmãos que estavam tendo sucesso em ser Barnabés eram aqueles que sentavam lá e ficavam a festa todinha só conversando. Eu falei, como eu sou errado, eu não estou fazendo isso. Eu tenho que mudar a estratégia. Eu falei, eu vou pôr em prática, eu vou experimentar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, pensei assim, que se funcionar com o Dr. Paulo, funciona com qualquer um. Porque o Dr. Paulo é o seguinte, ele é até hoje um odontólogo, um dos mais respeitados lá em Santarém. Muito bom odontólogo, muito bom dentista. E a esposa dele, Nilvana, é uma discípula muito dedicada na igreja. Mas sabe quantas vezes que o Dr. Paulo tinha visitado a congregação? Nenhuma vez. Mas festa de aniversário, casamento, estava sempre lá. Agora, não era por falta de convites, queridos, mas ele não queria ir para as nossas reuniões. Ele era católico, convicto. Eu pensei, rapaz, eu vou pôr em prática com o Dr. Paulo. Porque eu aprendi alguns segredos. Agora também recordando e indo para frente.
Primeiro segredo, é mais importante integrar alguém na vida da igreja local do que levá-la a fazer uma decisão. Segundo segredo, o segredo de integrar alguém na vida da igreja local é através de amizades profundas. Terceiro segredo, essas amizades profundas são melhor cultivadas em eventos sociais. Eventos sociais oficiais, como um aniversário, um jogo de vôlei que a célula vai programar, ou um evento social extraoficial. Por exemplo, um churrasco que eu convido um casal de novo convertido ou um casal não convertido para vir comer na minha casa. Então, enfatizando melhor esse terceiro segredo, as amizades profundas são melhor cultivadas em eventos sociais, oficiais e extraoficiais. Quarto segredo, nesses eventos sociais é necessário tirar muito tempo com a pessoa para cultivar a amizade profunda. Então, eu tenho um irmão, é 5 anos mais velho do que eu, que é missionário, fundador de igreja lá no Japão. Só que ele estava casando com uma jovem senhora muito cheia do Espírito Santo, lá de Santarém. E ele já havia trabalhado em Santarém também como um dos presbíteros. Então ele agora estava vindo do Japão para casar em Santarém, para voltar então com a esposa para o Japão. Então, lá em Santarém, estávamos preparando a festa, né? Então, estava aquele movimento, 3 ou 4 das minhas tias lá dos Estados Unidos tinham vindo para o casamento, muitos amigos, pastores, aquela alegria. Meu irmão, né, finalmente solteirão, agora ia casar. E ia ter, então, a festa de despedida de solteiro, lá na casa de um dos empresários da igreja, que tem um pátio muito lindo, uma piscina. Então, a festa de despedida de solteiro do meu irmão Timóteo, lá do Japão. Bem, o que aconteceu? Eu pensei, com certeza, o Dr. Paulo e a Nilvana vão estar lá nessa festa de despedida de solteiro. E vai ser minha oportunidade de colocar em prática. E eu já sabia que ia levar abnegação. Porque eu queria tanto estar com os meus amigos pastores contando piadas evangélicas. Mas eu sabia que eu ia ter que me abnegar. Eu cheguei lá, o Dr. Paulo não estava. Pensei, pronto, agora é só, né, coinonia e comida. E eu comecei a abraçar todo mundo e ter comunhão. Mas antes de eu terminar de abraçar todo mundo, lá vejo o Dr. Paulo e a Nilvana chegando. E eu pensei, então é o momento de colocar a estratégia em prática. Vamos ver se funciona. Então, eu cumprimentei os dois, tal, normalmente, como sempre, e eles foram se sentar. E, como sempre, foram se sentar lá mais para a beira da multidão. Pegaram um lugar lá perto da piscina. E eu fiquei olhando, né? E depois de terminar de cumprimentar todo mundo, eu peguei uma cadeira e fui lá e coloquei a cadeira ao lado do Dr. Paulo. E comecei a bater papo com ele. Conversar com ele. E ele conversar comigo. Ele talvez pensou, uns 10 minutos, né? Como sempre. Aí o pastor vai me deixar em paz. Só que dessa vez foi diferente. Fiquei batendo papo com ele, fazendo perguntas. Um dos segredos é ouvir muito. E fiz perguntas. Ele realmente é de Minas Gerais, eu também sou mineiro. E falei perguntas, fiz... Pode falar, sim. É mineiro? Por isso eu vi que tinha uma unção toda especial. Então, mas aí batemos muito papo, conversamos. Aí sabe o que acontece? Depois de muito tempo e fazendo perguntas sobre os filhos dele, sobre a família dele, íamos pegar comida, né, cantar para o meu irmão, seja o que for. Aí voltávamos e ficávamos comendo. Fomos pegar sobremesa. Passou meia hora, passou 1 hora. E ele falando e abrindo o coração sobre a história, sobre os filhos, sobre os parentes. E eu fiz muitas perguntas. Um dos segredos é deixar a pessoa falar muito. Então, fiz muitas perguntas sobre odontologia. Na realidade,
Naquele dia eu aprendi muito sobre dentes. Eu fazia, né? De repente eu decidi ficar interessado nessa área, né? Eu falei, mas me diga uma coisa sobre os dentes e tal. Comecei a fazer muita pergunta, e ele foi me explicando. E eu, que coisa impressionante. E foi muito gostoso. Passou 2 horas, passou 3 horas, 3 horas e meia. E sabe, eu comecei a sentir que eu era um amigo de verdade dele, e que ele era meu amigo. Comecei a sentir a dinâmica de ser um Barnabé para aquele homem. Foi tão gostoso. E quando chegou lá para meia-noite, meu irmão, pastor Timóteo do Japão, estava com roupa social, pegaram ele e jogaram dentro da piscina. E nós estávamos sentados lá perto da piscina, e vamos sair daqui, senão eles vão querer jogar a gente também. E nós ficamos conversando um pouco, nos despedimos, ele foi para casa, eu fui para casa, eu pensei, poderá levar muitas mais festas, mas eu creio que eu estou no caminho certo, porque eu me sinto que eu fiz uma amizade de verdade com esse homem. Ele é meu amigo e eu sou amigo dele. Que coisa linda. Pela primeira vez, quantos anos eu já conhecia o Dr. Paulo? Eu nunca tinha me tornado um amigo dele. Um amigo dele. Quantos anos? Quantos anos? Aí, a Donep ia ter um jantar. E eu decidi que eu e minha esposa queríamos convidar um certo casal. Então nós convidamos o casal. Depois eu fiquei sabendo, Dr. Paulo também está indo para o jantar. E eu, ai meu Deus, eu queria tanto, se eu soubesse eu teria sentado com ele na mesa. Agora eu já convidei esse casal. Aí liguei para minha irmã, Rebeca, né, que é casada com o pastor Paulo Jeff. Rebeca, será que vocês podiam ir para o jantar? Nós não estávamos com plano. Não, mas é porque vocês têm que cuidar do Dr. Paulo, vamos cuidar e tal. Ela falou, tudo bem, então a gente vai. Então, lá no jantar da Donep, primeiro tem aquele tempo de louvor, né? Aí tem aquela hora que eles falam para entrosar um com o outro, cumprimentar. Você sabe, a primeira mesa que eu fui foi a mesa do Dr. Paulo. Quando eu estendi minha mão assim, falei, Dr. Paulo, como vai? Ele olhou para mim com tanto carinho nos olhos. E ele falou uma palavra que jamais seria possível imaginar que ele iria dizer poucos dias antes. Ele disse, meu pastor, como vai? Quando ele falou, meu pastor, eu falei, meu Deus, já está funcionando. Glória a Deus. Eu me lembro que naquela primeira conversa de várias horas, ele começou, depois de muito tempo, eu fazendo perguntas sobre a vida dele, ele também começou a fazer perguntas sobre a Bíblia. Eu fiquei espantado. Que já na primeira vez ele já estava funcionando tão bem. Não deu em outra, queridos. Ele realmente começou a se sentir agora como peixe dentro da água conosco. Ele começou a sentir que eu era o pastor dele, que essa era a congregação dele. Ele começou a participar das reuniões. Logo, logo, ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Se tornou um líder de célula. Hoje é supervisor de várias células. Ele diz que ele tem um chamado pastoral na vida dele. Isso me alegra tanto. É tão lindo ver o que Deus tem feito. Mas sabe, nós vemos isso aqui, essa atitude, esse coração em Barnabé. Mas veja ainda, a história continua de Barnabé. Atos capítulo 9, a partir do versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Está falando aqui de Saulo. Agora, ninguém imaginava que Saulo ia se tornar o grande apóstolo Paulo, que escreveu mais do que metade dos livros no Novo Testamento. Era um novo convertido. Só que nesse contexto de Jerusalém, Saulo era um novo convertido que ninguém acreditava que era convertido de verdade. Olha o que diz a Bíblia. Ele procurou juntar-se. O que ele procurou? Integrar-se. Procurou juntar-se, se integrar com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando. Diga, não acreditando. Diga, todos. Ninguém acreditava que ele era um discípulo. Todo mundo acreditava que ele era um falso no meio deles.
Você já viu que às vezes tem essa tendência diabólica no meio das nossas congregações? Já existia isso na igreja primitiva e existe até hoje uma certa desconfiança, né? Alguém aparece lá, não sei não. Tem alguns irmãos que até chegam assim, pastor, eu acho que é um dom, pastor, de discernimento. Eu bato o olho, eu já vejo que a pessoa é falsa, sabe, pastor? Isso não é dom de discernimento, não, isso é demônio de desconfiança. Olha, queridos, às vezes a pessoa teve um encontro verdadeiro com Jesus, mas a alma ainda está sendo tratada. O espírito nasceu de novo, mas a alma está sendo tratada. E sabe, nós esperamos às vezes que o bebê na fé se torne um adulto instantaneamente. Às vezes o cristão, na hora do novo nascimento, dá nojo até do cheiro de cigarro, mas outros é um processo de cura da alma até que ele vença o cigarro, não é verdade? Mas tem cristãos que são tão desconfiados. Então a pessoa, ela está com tanta fome da palavra, ela ama tanto Jesus, mas não dá conta de parar de fumar. Então ela diz, antes do culto, eu vou fumar muito. Aí põe uma menta na boca para não dar vontade de fumar durante o culto. Aí ela chega lá, aí um irmão chega lá, paz, irmão, paz. Aí sente o bafo, paz, irmão. Aí chega para o outro e fala assim, você acredita que nasceu de novo mesmo? Eu não, está fumando ainda. Já faz 3 meses, já está fumando ainda. Eu não acredito que é convertido. Aí outro chega lá, paz do Senhor, amém. Não acredito não. O que acontece? De repente ele sente na atmosfera uma rejeição. Uma rejeição. Sente na atmosfera uma rejeição. O que acontece? Se sente um peixe fora da água e um candidato às mentiras do diabo. É uma questão de tempo. Se não mudar a situação, é mais um desviado na lista. Mais um desviado na lista. E irmãos, eu posso estar enganado. Mas ninguém nasce de novo adulto. E Saulo era um bebê. E um bebê, se não tiver cuidados, ele vai morrer. E era um bebezinho que talvez iria morrer. Eu posso estar enganado. Não sou dogmático sobre isso. Posso estar enganado. Mas a minha convicção pessoal é que Saulo aqui se tornou um candidato a desviar. Se tornou um candidato a desviar. Porque ele era relativamente um novo convertido, procurou se integrar e foi rejeitado. Ninguém acreditava nele, diz a Bíblia. Ninguém acreditava. Ninguém. Se não fosse pelas próximas 2 palavras na Bíblia, talvez nós nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. O que diz? Mas Barnabé. Ninguém acreditou nele, mas Barnabé. Queridos, a minha convicção é que se nós não tivéssemos o Barnabé, nós nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. Nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. Quantos Saulos estão hoje chorando nas suas casas, rejeitadas pelas congregações, e poderão se transformar em grandes apóstolos Paulos, sabe? Mas Barnabé, primeira coisa, tomando-o consigo. Você vê que para conquistar para Jesus, você primeiro tem que conquistar para você. Ele tomou consigo. Eu posso imaginar que Barnabé, porque aqui fala que Barnabé ficou conhecendo bem os detalhes da história de Saulo, como ele se converteu na estrada de Damasco. Então, eu imagino que Barnabé deve ter feito assim. Saulo, ele viu Saulo rejeitado lá como peixe fora d'água. Depois da reunião, ele deve ter ido lá. Saulo, vem para minha casa almoçar. E talvez lá durante o almoço, ele falou, Saulo, me conta a sua experiência de conversão. E o Saulo foi contando, e o Barnabé admirado. Isso é impressionante, Saulo. Isso é lindo, querido. Eu vou te levar para os apóstolos. Eu vou. E olha, quem contou o testemunho de Saulo para os apóstolos não foi Saulo, foi o próprio Barnabé. Olha o que diz a Bíblia. E Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. O Barnabé mesmo foi entrosando o Saulo, foi contando o testemunho dele para todo mundo, entrosando, integrando ele, fazendo ele se sentir bem no meio de todo mundo, envolvendo. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que, versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando
e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. O que isso me dá? O retrato de um peixe dentro da água. Agora Saulo estava com eles, entrando e saindo. Estava um peixe dentro da água, integrado. Barnabé fez o trabalho dele de integração, Ele fez uma amizade profunda com Saulo. Agora, olha o próximo versículo. Falava, versículo 29, falava e discutia com os helenistas. Queridos, você já notou que todo novo convertido é bebê na fé? E todo bebê dá muito trabalho? Todo bebê chora à noite. Todo bebê suja fraldas. E muitas vezes nós não gostamos do trabalho que o bebê dá. Sabe? E Saulo, por ser um bebê, fez uma coisa que depois ele mesmo, ele mesmo escreveu nas epístolas, anos depois, inspirado pelo Espírito Santo, não vos envolveis em discussões. Mas aqui ele entrou em bate-boca, começou a discutir, porque o novo convertido é muito empolgado, Começou a bater boca e discutir e tal, e tal. E aí, isso chegou aos ouvidos dos irmãos. Esse cara está dando problema para nós, ele mesmo está cheio de... eu posso estar enganado, queridos, Mas muitas vezes nós pensamos que tudo que a igreja primitiva fez foi perfeito. Eu penso, eu posso estar enganado, queridos, é só uma opinião, não sou dogmático. Mas eu penso que o Barnabé estava viajando nessa altura do campeonato. Por quê? O que acontece? Em vez deles pegarem Saulo, dizer, Saulo, vai lá, se humilha diante dos helenistas, sabe? Tenta conquistá-los com amor, não é com bate-boca e discipular o Saulo. Não, eles falaram, ai, esse cara está dando problema. Esse cara vai acabar com o trabalho nosso aqui. Ai. Da onde ele é mesmo? Saulo de Tarso. Mas é longe demais, vamos fazer uma vaquinha aqui, comprar passagem para ele. Aí compraram. E Cesareia era o porto onde ia pegar o navio para Tarso. Então, eu posso imaginar chegando um dos apóstolos lá, chamaram, Saulo, vem cá. Saulo, nós temos boa notícia para você. Você sabe que os helenistas estão com raiva de você. Então, nós temos uma boa notícia. Nós fizemos uma vaquinha aqui e nós compramos uma passagem para você. Só que tem uma coisa, é só de ida. Agora, queridos, você pode estudar na Bíblia que nessa altura do campeonato, tudo indica que a igreja ainda não havia chegado em Tarso. Ela ainda estava se espalhando, estava em Judeia, começando a passar as fronteiras de Samaria. Nessa altura do campeonato, nem Antioquia não tinha chegado ainda, muito menos lá em Tarso. Tarso não tinha igreja, não tinha congregação. Você envia um novo convertido lá de volta com a parentela, com os amigos antigos dele, sem nenhum discipulador, sem nenhum cuidado. Que crime! Meus irmãos, eu vou te falar quantos cristãos, ao ganhar alguém para Jesus, falam assim, olha, eu fiz a minha parte agora. Já viu esse tipo de atitude? Você imagina uma mãe, depois de dar à luz, passa a semana lá no hospital, aí com aquele bebê de 1 semana de idade. O hospital deu alta, ela pega o bebezinho recém-nascido, coloca um cobertor ao redor dele, leva ele debaixo de uma árvore no parque, coloca uma jarra de leite ao lado e diz, olha bebê, eu fiz a minha parte. Eu sofri dores, enjoo os primeiros 3 meses, muito enjoo na gravidez. Foi difícil até dormir, porque minha barriga ficou muito grande. Aí sofri as dores de parto. Eu fiz a minha parte. E agora estou até te dando uma jarra de leite para te ajudar. Agora, daqui em diante, você se vira. Tem cristãos que têm essa mentalidade. A jarra de leite é uma Bíblia que dão para o novo convertido, Eu fiz a minha parte. Você se vira. Miseriqueima. Miseriqueima. E como que essa mentalidade muitas vezes tem acontecido? Aqui, o Saulo, eu posso estar enganado, mas mais uma vez eu penso que ele era candidato a desviar. Nós vamos achar o Saulo daqui um pouco, mas vamos agora para Atos capítulo 11. A partir do versículo 19. Então,
Atos 11:19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam. Agora a igreja começou a se espalhar. Somente agora, olha, que ela começou a espalhar mais, fora das fronteiras de Samaria. Que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O que está acontecendo aqui? A primeira igreja gentílica, a primeira igreja de não-judeus, oficial sendo fundada, né? Que maravilha. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé até Antioquia. Eu creio que os apóstolos foram tão dirigidos pelo Espírito Santo, porque era uma situação muito delicada. A primeira igreja de não-judeus se formando. E os judeus, infelizmente, eram muito preconceituosos, até os judeus convertidos. E os judeus, se mandasse a pessoa errada lá, ele poderia chegar e querer fazer dos gentios judeus. Vocês têm que cumprir as festas dos judeus, tem que guardar o sábado, tem que se circuncidar, tem que cumprir isso com aquilo. E de repente poderia só se tornar, se tornar um judeu primeiro para poder se converter. Então, era uma situação muito delicada. Eles tinham que enviar alguém que fosse amoroso e um bom pastor daquele rebanho. E eu creio que foi uma decisão sábia, porque Barnabé, apesar de ser um judeu, ele tinha um coração tão amoroso. E mandaram esse judeu, que se chamava Barnabé, até Antioquia. E olha o que acontece. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o Barnabé sempre sabe ver a graça de Deus na vida das pessoas. Dizem alguns historiadores que a igreja de Jerusalém chegou a ter 50.000 ou mais de membros. Barnabé veio de um avivamento tão grande em Jerusalém, ele chegou lá, ele poderia ter olhado com olhos assim, desprevisíveis, né? Vocês acham que isso aqui é bom? Vocês não viram nada. Não, ele viu a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. A pessoa que é um Barnabé, ela sabe ver a graça de Deus na vida das pessoas. Às vezes é um novo convertido ainda com cabeludão grande, cheio de brincos e tatuagem. Alguém que não seja um Barnabé não sabe ver a graça de Deus naquela vida. Mas alguém que é um Barnabé, ele sabe ver a graça de Deus na vida das pessoas. E Barnabé, ele soube enxergar a graça de Deus na vida desses novos convertidos. O que mais que diz a Bíblia? Ele vendo a graça de Deus, ele se alegrou. Tem pessoas que às vezes veem a graça de Deus no novo convertido, mas em vez de alegrar, fica com dor de cotovelo, né? Isso é fogo de palha. Eu já sou crente de 30 anos. Você vai ver, vai passar essa fase aí. Síndrome do irmão mais velho, né? Que horror, que horror. Vem a graça de Deus, mas em vez de se alegrar, né, ficam com inveja espiritual. Mas Barnabé não, ele se alegrou. Eu posso imaginar, ele até disse, gente, Deus está abençoando tanto vocês. Apesar de eu ser um seguidor de Jesus por tantos anos, eu vejo que eu tenho muita coisa que eu tenho que aprender com vocês. Que coisa linda, que coisa fabulosa. E ele se empolgou, se alegrou em ver a graça de Deus. E aí a Bíblia diz, e exortava. Na realidade, essa palavra no original é nabeava. Nabeava, Barnabé, nabeava. Ele encorajava a todos, ele usou o próprio nome dele, né? Ele nabeava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Eu gosto dessa expressão aqui em inglês, na tradução para a Bíblia em inglês, fala assim, ele encorajou a todos para cleave unto the Lord. Cleave unto the Lord é uma expressão em inglês que não tem exatamente uma tradução para português, mas quer dizer agarrar, segurar bem pertinho e não soltar. É muito gostoso. E ele encorajou a todos que se agarrassem na intimidade com Jesus e que não soltasse o Senhor Jesus, que permanecessem no Senhor. Por quê?
porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A Bíblia faz questão de falar sobre Barnabé, está falando do avivamento em Antioquia, e volta a falar das qualidades de Barnabé. Que coisa linda, né? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que coisa linda. Diga, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E olha o resultado. E muita gente se uniu ao Senhor. Diga, muita gente se uniu ao Senhor. Aonde tem um Barnabé, o fato é, aonde tem um Barnabé, muita gente vai se unir ao Senhor. Muita gente vai se unir ao Senhor. Sabe, isso é uma realidade. Feliz da congregação que tenha pelo menos um Barnabé, porque aonde tiver um Barnabé, muita gente vai se unir ao Senhor. Feliz da célula da igreja na casa que tem pelo menos um Barnabé, porque aonde tem um Barnabé, muita gente vai se unir ao Senhor. E melhor ainda quando a célula e a congregação está cheia de Barnabés. Aleluia, aleluia. Ele estava agora no meio de um avivamento. No meio de um avivamento. Mas olha o que diz o próximo versículo. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Eu acho que o Barnabé nunca havia se conformado. O Saulo estava lá, abandonado em Tarso. Barnabé disse, não, eu tenho que ir atrás dele. Eu tenho que ir atrás. E eu penso que não tinha um endereço, não tinha telefone naquela época, não tinha, mas ele deve... O que a Bíblia diz? Tendo encontrado, ele foi procurar. Eu imagino que depois daquela viagem longa, ele chegou em Tarso. E começou a perguntar. Vocês conhecem um homem, um fazedor de tendas? O nome dele é Saulo. Ah, sim, é um solteirão. É um solteirão. Olha, ele mora tal e tal bairro, tal rua. Tudo bem. Aí ele chega lá, quando ele finalmente encontra a casa. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que o Saulo lá dentro estava, talvez no quarto dele, chorando diante de Deus e dizendo, Deus, eu tenho tanta certeza que aquela visão foi do Senhor. Que o Senhor me chamou, o Senhor disse naquela visão, naquele dia, na estrada de Damasco, que o Senhor tinha planos tão grandes para mim. Mas eu só causo problemas aonde eu vou. Sou rejeitado. Será que aquela visão era do Senhor mesmo? Eu posso imaginar que ele talvez até começou a duvidar um pouco. E de repente, ele ouve alguém bater na porta. A mãe dele atende. Uma voz estranhamente íntima que diz assim para a mãe dele, essa aqui é a casa de Saulo? Ela diz sim. Ele está aqui? Ela diz sim. Eu posso falar com ele? Diga para ele que é um amigo dele, o Barnabé. Eu posso imaginar que naquela hora o Saulo enxugou as lágrimas. Ele se alegrou tanto. Aquele homem que havia acolhido, que havia sido um amigo de verdade, estava aqui em Tarso, tão longe de Jerusalém. Ele sai, Barnabé, o que você está fazendo aqui? E Barnabé abraça Saulo, meu irmão, te amo tanto, tanta saudade de você. Aí Saulo diz, Barnabé, ele repete a pergunta, o que você está fazendo aqui? E Barnabé diz, Saulo, eu vou te falar a verdade, eu vim aqui só com uma razão. Eu vim aqui atrás de você. O quê? Atrás de mim? Sim. Saulo, eu acredito no chamado de Deus na sua vida. Eu acredito naquela visão que você recebeu de Deus. Você vai ser um grande homem de Deus, Saulo. Você vai ser muito usado por Deus. Mais do que você pode imaginar, Saulo. Poxa, Barnabé, obrigado, você sempre acreditou em mim. Mas eu não sei, sabe, Saulo, Barnabé, eu não sei se eu vou, assim, não sei. Claro, você vai ser muito usado por Deus. E eu vim te levar comigo. Não, eu não posso voltar para Jerusalém, eu estou com muito problema, onde eu vou, eu sou um cara problemático mesmo. Eu não estou em Jerusalém. Aí Barnabé responde, eu não estou em Jerusalém mais.
Você não está em Jerusalém? Não. Eu estou em Antioquia. Tem um avivamento que começou lá com os gentios e Deus está me usando para estar gostoso lá. Eu vim aqui para... Você vai me ajudar lá, você vai ser um grande homem de Deus. Eu não, rapaz. Não, quem sou eu? Eu não sou... Não, você vai comigo. Não, eu vou acabar te dando problema lá também. Eu já sei como é, eu sou um cara problemático. Não, lá eu lhe garanto. Lá eu lhe garanto que eu não vou deixar ninguém te rejeitar, cara. Eu vou trabalhar com você, eu vou te ajudar. Mas que roupa eu vou usar? Eu não tenho tanta roupa. Usa a minha roupa logo. Onde eu vou morar? Você vai morar comigo. Vem logo. E ele convenceu o Saulo para ir com ele. E olha o que diz a Bíblia. E por todo um ano se reuniram, convivendo, um discipulado precioso, profundo, naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando os dois foram enviados como apóstolos, Barnabé e Paulo agora, primeiro Saulo, né, depois se tornou Paulo, eu creio que depois você sabe daquele choque que houve e separaram. É interessante quando você vê pelo grego umas coisas que aconteceram, porque o próprio Paulo depois disse sobre o João Marcos que ele estava rejeitando, que ele envia o João Marcos porque ele é útil ao ministério, vocês já sabem disso. Mas você sabia que, eu imagino que quando Paulo saiu com Silas, talvez um pouco do ego dele dizia, Barnabé não é nem tão necessário mesmo, eu que já estava sendo mais usado por Deus. E creio eu que logo nas primeiras igrejas que foram fundar, aí que a ficha caiu, aí que ele foi valorizar mais Barnabé. Sabe por quê? Porque Paulo pregava, era ousado, mas Barnabé que vinha atrás, abraçando, amando, cuidando, integrando. E logo Paulo viu a falta a grandíssima falta que Barnabé fez. E Paulo entrou em crise para também se tornar um Barnabé. E depois, anos depois, ele revela essa crise pessoal que ele passou ao escrever uma das cartas de Coríntios. Ele usa esse nome Nabé muitas vezes. Ele fala, o Deus de todo Nabé, que nos faz também ser cheios de Nabé. E nós nabeamos todo mundo. O que Paulo está dizendo? Eu me tornei um Barnabé também, gente. Eu recebi esse apelido também. Eu aprendi que eu precisava também ser um Barnabé. Paulo aprendeu, talvez aprendeu um pouco depois da hora. Deus queria que ele aprendesse, mas depois ele foi sentir a falta que o Barnabé fez. E depois ele foi valorizar o próprio discípulo que ele havia rejeitado, mas que Barnabé havia investido, o João Marcos, investido na vida dele. E Paulo mesmo admite, ele é útil ao ministério. Agora, queridos, eu lhe pergunto, quantos Saulos estão nesse momento chorando? Receberam palavras proféticas, receberam grandes visões. Eles têm o potencial de se tornarem grandes apóstolos da nossa nação. E estão nesse momento chorando nas suas casas, começando até a desacreditar das visões que eles já viram. Antes de encerrar, eu quero contar uma história do Gildo. O Gildo é um entre... Deus sabe que o que eu estou falando não é exagero, mas um entre dezenas e dezenas de exemplos que eu poderia dar para a glória de Jesus. Porque o que tem nesse Brasil de Saulo chorando pelos cantos, rejeitados, sabe? Oh, queridos, é tão triste. O Gildo, eu me lembro o dia que ele fez a decisão inicial dele. Era no dia 2 de novembro, dia dos finados. Eu ainda era solteiro, nós jovens estávamos realizando um retiro para os jovens, lá na praia do Rio Tapajós. Que coisa linda o Rio Tapajós. Aquela água morna, cristalina, limpa, aquelas praias brancas, lindas. Nós estávamos realizando um retiro de jovens. E o Gildo foi. E ele entregou a vida a Jesus. Ou pelo menos fez uma decisão nessa direção. E ele empolgado,
animado, começou a crescer, mas logo se esfriou e desviou-se. Depois, o Gildo voltava, reconciliava. Depois desviava de novo. Reconciliava, desviava. O Gildo se tornou, infelizmente, um desviado profissional. De tanto... Mas um dia ele falou, agora é para valer. E fez todo o trabalho preparativo que naquela época tínhamos para poder se batizar. E finalmente se batizou. Aí desviou de novo. Eu fiquei sabendo, naquela época nós não tínhamos as igrejas nas casas, não tínhamos o conceito de discipulado que nós tínhamos, mas eu já tinha aquela visão tão forte imprimida. Quem é fiel no pouco será fiel sobre muito. Cuida bem das ovelhas que eu já confiei nas suas mãos. E uns jovens chegaram para mim e falaram, nós vimos o Gildo bebendo cerveja no arraial da igreja católica, junto com algumas prostitutas na mesa lá no arraial da santa, né, da imagem de escultura da igreja católica, com prostitutas. Eu falei, mas o Gildo vai ser um homem de Deus, gente. Vamos crer isso. E naquela época nós não tínhamos, esse código não estava em todo o rebanho ainda, mas estava em mim. E eu me lembro que eu fui lá para a casa do Gildo. Eu fui lá para a casa do Gildo e disse, e bati na palmas lá, uma casa tão humilde, uma casa baixinha, de madeira, simples, bem humilde. A mãe do Gildo saiu. Toda a família dele era muito grande. Ele era o único convertido e estava desviado. Né? Eu falei, o Gildo está aí? Ela falou, tá. Posso falar com ele? Tá, deixa eu chamá-lo. Ela demorou muito. Quando ela finalmente voltou, ela voltou com vergonha. Ela disse, ele não quer falar com você. O demônio quis pôr na minha cabeça. O cara desviou. Está causando vergonha pela igreja toda. E não está querendo nem me receber, que eu venho atrás, eu não vou ficar perdendo o meu tempo com quem é problemático. Isso que o diabo tem posto na cabeça de muitos. Tem que investir meu tempo com aqueles que querem, que estão sérios com Deus. Não vou ficar perdendo meu tempo com os problemáticos. Isso é uma mentira do diabo. Não aceita essa ideia. Sabe por quê? Se nós não formos fiéis com as ovelhas que Deus já nos confiou, mesmo as problemáticas, como que Deus vai poder confiar muitas ovelhas nas nossas mãos? Quando o Davi foi fiel com ovelhas lá do campo, e foi bem fiel, mesmo que os seus irmãos mais velhos o acusaram, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? E menosprezaram ele, mas ele cuidava tão bem daquelas ovelhas, com zelo santo, matando até leão e urso para não pegar aquelas ovelhinhas que ele cuidava tanto. Aí Deus disse, eu vou te confiar com mais. Aí Deus confiou algumas ovelhas problemáticas. Todos os homens endividados, problemáticos do país, foram reunir lá na caverna de Adulão com Davi. Mas lá também Davi não desprezou. Ele pegou a escória da sociedade e começou a discipular aqueles homens. Começou a investir a vida dele naqueles homens. Aquela escória da sociedade, depois de Davi, se tornaram os homens mais famosos do mundo conhecido. Se tornaram os famosos valentes de Davi. E Deus falou, você foi fiel com as ovelhas, eu te coloquei na caverna, você foi fiel na caverna, agora você vai pastorear o meu reino, o meu povo, toda a nação de Israel. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. E sabe, queridos, eu falei, não, eu preciso cuidar bem se eu não for fiel no pouco. Como que Deus vai confiar muitas ovelhas nas minhas mãos? Eu não vou abrir mão do Gildo, não. Não abro mão do Gildo. Então eu falei para a mãe dele, eu falei assim, mas deixa eu falar com ele assim mesmo. E ela disse, tudo bem, ele está no quintal. Para chegar no quintal tinha que passar por dentro da casa. A casa era tão baixa que eu tive que me abaixar. E passei por dentro daquela casinha simples. E lá estava o Gildo atrás, sentado debaixo de uma árvore, triste, envergonhado. Por isso que ele não queria me receber, estava com vergonha. Eu cheguei lá e falei assim, paz do Senhor, irmão Gildo. Eu te amo e Jesus também te ama, Gildo. Eu falei para ele, Gildo, eu senti o Espírito me falando isso, eu liberei a palavra. Eu disse, Gildo, você vai ser um pastor, um homem de Deus, Gildo. E de repente eu senti outra palavra, eu sabia que ele queria aprender a tocar violão, eu falei, você vai aprender a tocar violão também. Você vai tocar guitarra, Gildo. Você vai ser um homem de Deus, Gildo. Muito usado por Deus.
O Gildo falou, obrigado, pastor, eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar. Só que dessa vez ele estava envergonhado. E não voltou mais a congregar, não. Mas eu fiquei perseverando. Eu me lembro um dia nós estávamos descendo uma rua estreita lá em Santarém, que chama-se Raimundo Fona. Era à noite, estava indo para um culto com um amigo meu, estava segurando o violão. E meu amigo falou, olha o Gildo. Lá longe eu vi o Gildo vindo na direção contrária. Vindo na nossa direção, mas com várias mulheres da rua, da vida. Várias mulheres. Ele estava com uma debaixo de cada braço, ainda tinha mais algumas. Muito doidão, Gildo. Eu falei para ele, segura o violão aqui. E eu adiantei o passo, fui lá, falei, paz do Senhor, irmão Gildo. E abracei. Ele ficou com muita vergonha das mulheres. Ele falou assim, vem cá. Me tirou do meio das mulheres. Eu falei assim, Gildo, Jesus te ama. Nós também te amamos. Você vai ser um grande pastor, um homem de Deus. E ele falou assim, tá, tudo bem, eu prometo, eu vou voltar, eu prometo. Em outras palavras, me deixa em paz, saia daqui rápido. Mas o Gildo voltou, queridos. Para encurtar a história, ele voltou. E voltou com tudo. Voltou e dessa vez recebeu revelação. Ele disse que é como se uma lâmpada acendesse dentro dele. Que aí a ficha caiu. Ele crê que só depois que ele realmente nasceu de novo. Mas ele começou a crescer. Deus deu uma jovem para ser esposa dele. Tão preciosa, tão ungida. O Gildo se tornou um pastor tempo integral na obra. Sabe o que aconteceu? A família dele começou toda a se converter. A mãe dele, supervisora diária de muitas células. O irmão dele, pastor de distrito, tempo integral na obra de Deus. Outro irmão, supervisor de área. Deus começou a prosperar o Gildo. Tudo que Gildo tocava, prosperava. Também financeiramente. Deus deu carro para o Gildo, deu casa linda. Tudo começou, sabe? Foi tão lindo ver como Deus invadiu aquela família com a graça dele. O Gildo se tornou um dos nossos pastores mais usados em toda Santarém. A região dele era a região com o maior número de células. Chegou a ter perto de 400 células só na região dele. Na igreja sede, na congregação central. E nas outras congregações que ele também supervisionava, também estavam explodindo em crescimento. Uma coisa assim fabulosa. Ele aprendeu a tocar violão, ele compôs. E eu me lembro que, em vez em quando, até hoje ele faz isso. Eu levei ele comigo para Fortaleza, é claro. Mas até hoje ele faz isso. Ele chega para mim, ele me abraça, e chorando, ele diz, obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter ido atrás. Obrigado por não desistir. Obrigado. Quantos Gildos, quantos Saulos estão hoje chorando, precisando de pessoas abnegadas, que vão abrir mão, que vão dizer, eu vou ser um Barnabé para esse homem, eu vou ficar acreditando. Tem alguns que eu tenho ido atrás, continuo indo atrás, porque até hoje não voltaram. Mas a minha fé é João 17:12. Eu os guardei, eu os protegi e não perdi nenhum. Eles vão voltar. Eu já estou vendo pelo olho da fé. Eles já voltaram pela fé. Já voltaram. E toda a igreja tem esse código. Nós não aceitamos. Se você perguntar para um membro, quantos aqui afastam e não voltam? Eles vão dizer para você, nenhum. Não é que eles estão mentindo, é que estão declarando pela fé, porque nós não abrimos mão. A pessoa pode estar 10 anos fora. E quanto depois de 10 anos já voltaram? Porque nós ficamos declarando, ficamos crendo, ficamos indo atrás, com amor, cercando-os em nome de Jesus. Diga, eu os guardei, eu os protegi, e não perdi nenhuma das ovelhas que o Senhor confiou nas minhas mãos. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Eu gostaria de orar sobre os amados irmãos, pedindo que uma unção especial de Barnabé
Filho da consolação, Filho do encorajamento, viesse sobre cada um de nós aqui. Eu creio de todo o meu coração, você, meu querido irmão, nunca mais será a mesma pessoa. Eu creio que aquelas ovelhas que já se foram, algumas tão desviadas, outras talvez até em outras congregações, mas sofrendo prejuízos horríveis na vida espiritual. Eu creio, elas voltarão. Nós temos visto até pessoas rebeldes que saíram com raiva e foram para outra congregação, voltar arrependidas, chorando e dizendo: eu quero estar debaixo da cobertura de novo. Esses dias, a minha irmã ficou sabendo de mais um casal que tinha voltado para a igreja depois de anos que estavam fora, congregando em outros lugares, etc. E a minha irmã perguntou, foi esses dias mesmo, aconteceu uns 10 dias atrás. E a minha irmã perguntou para eles: o que foi que fizeram vocês voltar? E a minha irmã me contou esse testemunho e eu me alegrei tanto. E glória seja dada a Jesus. Aquele irmão, ele falou: você conhece o pastor Eibe, né? Ele não abre mão da gente, não tem jeito, a gente tem que voltar mesmo. E eu não abro mesmo, queridos. Eu não abro mesmo. Eu creio de todo o meu coração, sem sombra de dúvida, todas as ovelhas, eu os guardarei, eu os protegerei e não perderei nenhum deles, em nome de Jesus. Fez decisão que vai voltar, em nome de Jesus. Nós temos visto, eu poderia contar história após história. Eu quero orar com vocês, para que esse código genético, essa mentalidade bíblica, aleluia, essa santa convicção de não abrir mão de ninguém, de amar, de ir atrás, pode ser os maiores. Olha, meus amados, muitos dos nossos pastores mais usados eram os crentes mais problemáticos, rebeldes, problemáticos. Hoje são pastores quebrantados, discipulados. Aleluia. Eu gostaria de desafiá-los, de ir atrás dos Saulos, de ir atrás dos Gildos. Você vai ver esses Saulos se transformarem em grandes apóstolos Paulos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a fazer um passo de fé. Eu creio que tem algo importante no mundo espiritual quando a pessoa faz um passo, uma ação exterior, representando algo no interior. Então eu sei que aqui na frente não vai caber todo mundo, mas mesmo que você não possa chegar na frente, mas vindo nessa direção, saindo do seu lugar e chegando nessa direção, eu gostaria, eu também estou nessa oração, também preciso mais, mas se você fala: eu quero mais desse fator Barnabé, eu quero mais dessa unção de Barnabé na minha vida, vem aqui na frente, eu quero orar sobre você, com você, junto com você. Aleluia, obrigado. Obrigado, queridos. Eu quero daqui um pouco, só falar um pouco sobre a estrutura que nós usamos. Ela não é santificada necessariamente, mas só os princípios que estão por detrás dessa estrutura, que são preciosos e que eu vejo que os irmãos também têm colocado em prática esses princípios. Então, esse é o nosso plano. Daqui um pouco vou estar usando o quadro, vou estar mostrando um pouco essa estrutura que é usada. E depois nós vamos abrir para perguntas também, se Deus quiser. Então, tem alguns irmãos que têm talvez algumas perguntas e sobre o funcionamento na prática, de como fazemos as células, o discipulado 1 a 1, os grupos de evangelismo. Então, queremos abrir para perguntas. Antes, porém, de falar da estrutura, deixa eu só contar mais um testemunho sobre o fator Barnabé, que demonstra um pouco como isso é usado constantemente na nossa visão da igreja, nas casas, das células e no trabalhar como é feito. Minha esposa estava liderando lá em Santarém uma igreja na casa, uma célula que era heterogênea. Estamos agora cada vez mais nos tornando
com células homogêneas, igual aqui em Porto Alegre. Mas era uma célula com vários casais de empresários e pessoas, várias pessoas de todas as idades e tudo. E nessa célula, então, tiveram um aniversário de alguém, e eu me lembro que, apesar de eu estar supervisionando muitas células, por ser minha esposa e tal, eu estava lá nesse aniversário, na casa de um empresário lá em Santarém, e tinha muitos irmãos, e também tinha 2 casais que ainda não eram seguidores de Jesus. E durante aquela festa de aniversário, os comes e bebes, o bate-papo, espalhado pelas salas daquela casa, desse empresário, as mulheres estavam pondo em prática o fator Barnabela, né? Que elas estavam lá, não sei se era na cozinha ou lá numa das salas, todas as mulheres estavam ao redor dessas 2 senhoras, uma era mais jovem, outra um pouco mais idosa, estavam ao redor delas, praticando o fator Barnabela. Em outras palavras, o candidato à integração deve ser o centro das atenções. Então todas as senhoras estavam lá, ouvindo elas, fazendo perguntas, cultivando uma amizade profunda com aquelas 2 mulheres. Foi uma coisa muito linda. Eu mesmo não estava nem notando, porque eu estava numa roda, juntamente com um discípulo meu, o pastor Sandro, e juntamente com alguns empresários, e nós estávamos contando piadas evangélicas. Eu já tinha pregado sobre o fator Barnabé, mas lá estávamos nós, e os 2 maridos daquelas senhoras estavam por lá, batendo papo um com o outro, os 2 homens não seguidores de Jesus. Minha esposa, com a percepção que Deus tem dado para as nossas esposas, ela notou logo que elas estavam praticando a mensagem que Deus me deu, mas que eu e os outros não estavam praticando, né? E ela passou por lá, ela só falou assim, porque se ela tivesse chegado lá e falado alguma coisa, os homens poderiam ter notado, né? Então ela passou de uma forma muito tranquila e só falou assim: olha o Barnabé, gente! Os 2 homens, claro, não sabiam o que era Barnabé, né? Eles nunca tinham ido nem para o prédio da igreja, o prédio, né, da congregação. Mas, quando ela disse isso, aí eu me toquei. Eu olhei e realmente as mulheres estavam pondo em prática. E nós, homens, não estávamos, né? E eu falei para eles, gente, misericórdia, nós estamos pisando na bola feio, rapaz. Olha os 2 lá, isolados, vamos lá e tudo. Mas nós falamos de uma forma bem legal, e aí de uma forma bem espontânea, pegamos cadeiras, também rodeamos a eles. E aí passamos tanto tempo com eles, praticamos por tanto tempo o fator Barnabé com eles. Não deu em outra, aqueles 2 casais entregaram sua vida a Jesus. E um deles se tornou líder de célula, depois supervisor de célula. Até hoje, essas famílias são uma bênção na nossa igreja. Então, nós temos visto esse tipo de coisa funcionar. Às vezes, nós temos que relembrar uns aos outros, né? Olha o Barnabé, gente. Mas é importante praticarmos em nome de Jesus. Agora, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre as estruturas espirituais. Você sabe que Jesus disse, não deve colocar o vinho novo em odres velhos. E vocês sabem por quê, né? O odre era uma garrafa feita de couro de animais. E aquele couro, então, depois de um certo tempo, ficava velho, endurecia-se. E se colocasse o vinho novo, na medida que o vinho novo ia passando o tempo, ele ia fermentando, ele ia estourar aquele odre velho, que já estava endurecido, não tinha mais aquela flexibilidade, e aquele odre velho, então, estouraria, acabaria com o odre, e pior ainda, perderia o vinho. E sabe, isso tem acontecido muito, nós temos visto muitas vezes um novo mover do Espírito, uma nova unção, a graça de Deus, tantos ensinos preciosos, profundos, né, sobre o reino e sobre o senhorio de Cristo.
e sobre discipulado, ensinos preciosos, profundos sobre o caráter, mas muitas vezes temos procurado ainda temos o vinho novo, mas com as estruturas velhas. Então o que acontece? Não se coloca vinho novo em estruturas velhas, porque quando isso acontece, elas vão estourar mais cedo ou mais tarde. E o pior, irmãos, não é somente muitas estruturas velhas por aí que têm se rachado, têm tido problemas, mas o pior é o tanto de vinho novo que já foi desperdiçado por causa de estruturas que foram despedaçadas, porque não se coloque vinho novo em estruturas velhas. Agora, veja bem, o vinho tem que sempre se renovar, não é verdade? Nós não podemos sobreviver com o maná de ontem. Toda hora tem que ter vinho novo. Assim também é frustrante. Mas as estruturas toda hora vão mudar. Tem que ser muito dinâmicas. Nós gostaríamos de colocar a coisa dentro de uma caixinha de sapato e dizer, da agora em diante, até Jesus voltar, vai ser essa estrutura. Não vai ser assim. Porque assim como o vinho sempre renova, a estrutura toda hora também é dinâmica, flexível. Ela não pode perder a sua elasticidade. Então nós temos que sempre correr atrás da nuvem. Deus não tem compromisso com as coisas que Ele já nos ensinou para só ficar estacionado lá. A nuvem vai continuar, nós temos que sempre estarmos com mentalidade aberta, prontos para mudar, para crescermos. Por isso que nós temos mudado tanto. Toda hora estamos mudando. As estruturas também, temos que estar abertos. Agora, os princípios bíblicos, esses sim, são transferíveis, esses sim são transculturais, esses sim são aplicáveis. Agora, como aplicar esses princípios bíblicos? Aí, cada um vai ter que buscar de Deus. Cada presbitério buscando de Deus, ouvindo o coração de Deus, na aplicação dos princípios bíblicos. Até porque Deus não é fã de clone. Então, tem muitas pessoas que têm tentado fazer uma caixinha. Então, tem que ser assim. Então, você tem que seguir o nosso modelo. E tem que seguir bem do jeito que a gente faz. Se você, ou é tudo ou é nada. Senão não pode... Misericórdia, não é assim que funciona. Quando se fala de modelo de igreja local, Deus não é fã de clone. Ele quer que cada presbitério busque ao Senhor, receba de Deus os planos dele. Agora, o que nós podemos fazer, muito e muito mesmo, aprendermos uns com os outros sobre os princípios bíblicos e a aplicação desses princípios. Podemos pegar ideias uns dos outros de como aplicar esses princípios. Não é verdade? Então, esses princípios bíblicos que estão por detrás, tanto do vinho novo como dos odres novos, são transferíveis. E eu gostaria de falar então sobre essas estruturas espirituais, os princípios bíblicos que estão por detrás dos odres novos. Agora, por outro lado, na medida que eu vou compartilhando aqui, eu vou falando um pouco do nosso modelo, da nossa estratégia. E eu não estou dizendo em si que é o melhor modelo, muito pelo contrário. Como eu disse, nós estamos toda hora aprendendo e crescendo com outras pessoas, né? E aqui foi uma salada santa que aconteceu. Nós aprendemos com tantos modelos. Na realidade, só foi aperfeiçoado o modelo que usamos lá em 1999. Em 1999, que nasceu oficialmente o MDA, que chamamos. Mas, mais uma vez, nós não achamos que é sagrado o nosso modelo, ou é melhor do que os outros. Não, muito pelo contrário, estamos aprendendo e crescendo e um com o outro. Então, não estamos propondo aqui o modelo, só estamos contando a nossa experiência, como nós usamos esse modelo, e estamos abertos e prontos a mudar e aprender com os irmãos e também responder perguntas sobre como ele funciona. Para nós, é um modelo que tem funcionado fantasticamente bem. A Bíblia fala que o próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, eu vou usar esse quadro branco como se fosse representando o reino de Deus, tá? Vamos colocar aqui.
É interessante que, desde o início da terra, Deus tinha um propósito. E alguns têm dito assim, e eu concordo 100%, o propósito dele é ter uma família, né, com muitos filhos semelhantes a Jesus, e assim trazer a alegria ao coração de Deus. Outros têm dito que o propósito de Deus desde o início era formar uma noiva, né, uma noiva para o seu filho. E outros, e tem várias facetas, várias formas que você poderá encarar isso. Mas um dos propósitos também que Deus tinha, desde o início, era de encher a terra com a glória dele. Com a glória dele. Por isso, aquela aparentemente santa obsessão, quando ele disse para Adão e Eva, crescei e multiplicai e enchei a terra. Por que ele disse isso? Porque naquela época, Adão e Eva refletiam a glória de Deus. E a visão que Deus tinha para eles era que eles crescessem em intimidade com Ele, andando no jardim, e que eles refletissem perfeitamente essa glória dele. E se Adão e Eva, então, ao refletir a glória dele, se reproduzissem, crescessem e multiplicassem em muitos seres humanos que também refletissem a glória de Deus, assim, e somente assim, a terra poderia estar cheia da glória dele, como as águas cobrem o mar. Só tem uma forma da terra estar cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, é se a terra estiver cheia de seres humanos que refletem perfeitamente a glória de Deus. Não é lindo isso? Então, por isso, essa ordem, crescei e multiplicai e enchei a terra. Por quê? Porque assim como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, toda a terra será cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. Então esse é o propósito original de Deus, encher a terra com a glória dele, e encher a terra com a glória dele através de seres humanos que refletem perfeitamente a glória dele. Agora, esse propósito original de Deus nunca mudou, até hoje continua. Só que agora não é para Adão e Eva mais que ele diz para a igreja, crescei e multiplicai, e enchei a terra, né, de discípulos. Porque uma vez que a terra estiver cheia de discípulos que refletem perfeitamente a glória de Deus, assim como ele vive, será cheia a terra da glória dele. Agora, o reino de Deus inclui tantas coisas. O reino de Deus, por exemplo, faz parte, um dos aspectos do reino de Deus, é combater a pobreza, a miséria, é combater a fome. E às vezes pessoas têm usado essa frase, o reino de Deus, para justificar, muitas vezes, por exemplo, a falta de compromisso numa igreja. Você fala assim, meu irmão, você está congregando numa igreja local? Ah, querido, eu congrego aqui, congrego ali, eu tenho a visão, é do reino. Você já ouviu essa antes? Tem a visão do reino. Outros até justificam para coisas assim, mais absurdas. Por exemplo, alguém que está trabalhando muito para ajudar os pobres lá na África. Né, dando comida para as crianças pobres lá na África. Aí você chega lá e fala, que lindo, isso faz parte do reino. É isso mesmo, a minha visão é do reino. Agora, quando você está dando comida para as crianças, você está falando para elas de Jesus? Não. O reino de Deus também é combater a pobreza. Eu só estou ajudando com comida, não falo nada sobre Jesus. Agora, qual é o problema? Essa pessoa está esquecendo qual é o coração do reino. Olha aqui. Qual é o coração do reino? O coração do reino de Deus, creio eu, é a igreja do Senhor Jesus. O que Jesus disse? Eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse em outra ocasião, quem comigo não ajunta, espalhe. Em outras palavras, se você não está edificando a igreja do Senhor Jesus, está numa canoa furada, está desfocada. Então a pessoa que está aqui, vamos supor, aqui essa marca aqui, está no reino de Deus? Tá. Mas está no coração do reino de Deus? Não.
Então essa pessoa está focada em ajudar os pobres na África. Mas se não estiver também ajudando aqueles pobres a conhecer Jesus como Senhor, então ela está desfocada, ela está talvez até distraindo do coração do reino de Deus aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Eu creio que deu para entender claramente. Agora, outra pergunta. Qual é o coração da igreja do Senhor Jesus? Creio eu que o coração da igreja do Senhor Jesus é a igreja local. Interessante que essa palavra no grego, eclésia, ela é usada mais vezes no Novo Testamento, se referindo à igreja local, do que à igreja mundial do Senhor Jesus. Interessante. Não é porque ela é mais importante, mas é porque ela é o cerne da igreja do Senhor Jesus. É a igreja local. A igreja local. Interessante que lá no livro de Apocalipse, o primeiro capítulo, depois vocês podem verificar, apóstolo João diz assim, que ele estava no Espírito no dia do Senhor, e ele ouviu por detrás dele uma voz como de trombeta. E a Bíblia diz assim, que ele virou para ver quem era que estava falando com ele. Nós sabíamos que era Jesus. Mas interessante, que ele virou para procurar Jesus, para ver quem era o dono daquela voz. Mas quando ele virou, a primeira coisa que ele viu, diz a Bíblia, não foi Jesus. Foi 7 candeiros de ouro. Ele falou, e eu vi 7 candeiros de ouro. E aí, a primeira coisa que ele viu foi 7 candeiros de ouro. E o que são os 7 candeiros de ouro? Representam 7 igrejas locais. 7 igrejas locais. E o número 7 é o número completo, da perfeição. Então, quando alguém está procurando Jesus, primeiro ele vê a igreja local. É a manifestação física, presente aqui na terra, do corpo de Cristo. Agora, olha só que lindo. Aí ele diz assim, e no meio dos 7 candeiros, eu vi um vestido assim, assim, assim. Quer dizer, o que ele viu? Aonde ele encontrou Jesus? No meio da igreja local. No meio da igreja local. Então você vê a centralidade, a importância da igreja local. Agora, vocês vão me responder uma pergunta, por favor. Esse ponto bem aqui. Esse ponto bem aqui. Está no reino de Deus, sim ou não? Sim. Está na igreja do Senhor Jesus, sim ou não? Mas está no coração de tudo? Não. E bem aqui que se encontram, queridos, o que são chamados as organizações paraclesiásticas. Por exemplo, Jocum, Adonep, Cruzado Estudantil Profissional para Cristo, etc, etc, etc. Essas organizações são más? Não. Elas são boas se elas estiverem focadas para abençoar o coração. Está entendendo? Quando essas organizações ajudam a igreja local a crescer, ajudam realmente a focalizar, como eu já vi, por exemplo, essas organizações, às vezes, nos ajudarem tanto. E todas as vezes que elas chegam em Santarém, querem trabalhar, eu falo, fantástico, mas vai ser de acordo com essas regras aqui. E eu coloco as regras e faço elas funcionar para ajudar a igreja local. Está entendendo? E aí eu coopero com eles, eles ficam felizes, porque muitas vezes eles estão só precisando de uma orientação. E eu tenho visto eles serem muito usados para ajudar a nossa igreja local. Mas se não tiver cuidado, o que acontece com essas organizações? Não, a visão é do reino, aquela coisa toda, e acabam competindo com a igreja local. As próprias organizações evangélicas, bem intencionadas, ganham almas como os jocumeiros ganham nas praças e tudo. E para onde foram aquelas almas? Você está entendendo? Então, acabam competindo, muitas vezes, em vez de estar abençoando a igreja local, estão o quê? Competindo com a igreja local, sugando recursos da igreja local, sugando obreiros da igreja local, sangrando a igreja local. E eu digo o seguinte, uma organização paraclesiástica que está fazendo isso,
competindo com a igreja local, uma de duas coisas tem que acontecer. Ou ela tem que aprender a reverter essa situação para abençoar a igreja local, ou é melhor ela nem existir. Porque eu creio mesmo de todo o meu coração que só justifica a existência de uma organização paraclesiástica, só justifica a sua existência se ela estiver ajudando a igreja local. Agora, qual é o coração da igreja local? A igreja na casa. A nomenclatura usada mundialmente, hoje em dia, é célula para a igreja na casa. Por isso que nós adotamos finalmente o nome de célula. Nós sempre chamávamos grupo familiar, outra coisa. A nomenclatura não é importante. O importante é o princípio bíblico. A igreja reunindo na casa. A igreja reunindo na casa. Agora, mais uma vez, vocês vão me responder. Esse ponto aqui, está no reino de Deus, sim ou não? Sim. Está na igreja do Senhor Jesus? Sim. Está na igreja local? Sim. Mas está no coração de tudo? Não. E aqui mesmo nós vemos, são os famosos ministérios da igreja local. Muitos ministérios preciosos e necessários. Ministério de intercessão, ministério de louvor e adoração, ministério disso, ministério daquilo, de visitação. Agora, escuta bem, preste bem atenção. O diabo é muito sujo. Quando ele viu que os discípulos compromissados com Jesus não iam mais jogar fora seu tempo assistindo novela, assistindo porcaria, só fofocando e coisas assim, ele faz o seguinte: eu tenho que ocupá-los de outra forma, então. E o diabo, então, muitas vezes, porque o maior inimigo do excelente não é o ruim, é o bom. E muitas vezes o que eu tenho visto que discípulos que amam muito Jesus ficam tão ocupados com tanto ativismo, tanto ministério, é reunião disso, é reunião daquilo, é ministério disso, é ministério daquilo, e tal, e tal, e tal. Não tem tempo para ganhar almas, para cuidar de vidas. Você está entendendo? Estão tão ocupados nos ministérios. Então, eis o grande desafio de uma igreja local que quer funcionar nos moldes bíblicos. Ela não pode acabar com os ministérios, mas ela tem que saber direcionar esses ministérios para ajudar a igreja na casa, para abençoar a igreja na casa. Porque, mais uma vez, olha aqui, se esses ministérios estiverem competindo com a igreja na casa, sugando o tempo. Eu não posso participar tanto da igreja na casa porque tem ensaio disso, tem aquilo lá, tem aquilo outro, eu estou no coral, eu tenho que fazer isso. A pessoa ocupa todo o tempo dela com coisas bonitas e boas, mas que não estão avançando o reino. Então, esses ministérios que estão competindo com a igreja na casa, que estão sugando a energia dos membros, o seu tempo, para que não tenha tempo para se dedicar na igreja na casa, esses ministérios têm que ou ser redirecionados, ou senão é melhor acabar com eles. Porque nós temos que focar no foco de Deus. E esse é o foco de Deus, é a igreja na casa. Você pode notar na Bíblia que o centro de atividades da igreja local era nas casas. É aqui que tudo funcionava, que tudo acontecia. Amém? Agora, talvez você diga, mas isso é bíblico, pastor, igreja na casa? Bem, você sabia que a Bíblia está tão encharcada de igreja na casa? Não é só no livro de Atos, em tantos lugares em Atos, mas Romanos, 1 Coríntios, Filemon e Colossenses. São 5 livros do Novo Testamento que ensinam sobre a igreja na casa. 5 livros no Novo Testamento. E eu vou só pegar um trecho com vocês, só para nós. Eu sei que vocês já sabem disso, é um pouco chover no molhado, mas é gostoso, em vez em quando, ver isso aqui. Olha em Romanos, esse trecho eu gosto muito, que eu acho ele tão interessante. Romanos capítulo 16.